Bom dia, meus queridos. Então, vamos gravar mais uma aula hoje. Hoje nós vamos fazer uma aula diferente. Vamos fazer uma aula só de exercícios. Então, a primeira aula que a gente gravou foi sobre as leis de Newton. Depois a gente falou um pouco sobre forças. Agora a gente vai aplicar as leis de Newton e as forças nos exercícios. Como que a gente resolve usando esse conhecimento que a gente aprendeu. Tudo bem? Tá? Tentar resolver esses exercícios no Word para vocês poderem ir visualizando como se faz. Tá? Então, não é a mesma coisa que resolver no quadro, porque eu não tenho os recursos necessários, mas vamos tentar fazer o melhor possível aí. Aí qualquer dúvida, vocês podem também ir tirando no WhatsApp. Esses exercícios são aqueles da folha que eu enviei na aula passada, aquele anexo. Então, vocês já têm, peço que vocês acompanhem, né? Eu vou fazendo a leitura, vocês podem acompanhar e vão tentando resolver, ou quem já começou a resolver, ver se está tudo ok. Beleza? Então, vamos lá. Pedir aqui para apresentação. Então, vamos ver aqui, já abriu. Então, aqui, ó, pessoal. Nós temos aqui aquela lista de exercícios que eu mandei para vocês, tá? Então, vamos começar a resolver aqui alguns desses exercícios. Tudo bem? Então, primeiro ali, ó, que é uma parte mais teórica. Pergunta o seguinte: se duas forças agirem sobre um corpo, a que condições essas forças precisam pertencer para que o corpo fique em equilíbrio? Para um corpo em equilíbrio, o que é necessário? Que o somatório de todas as forças seja nulo, ou seja zero. Então, que essas duas forças somadas têm que estar zero. Para isso acontecer, elas precisam ser o quê? Elas precisam estar na mesma direção e em sentido oposto e ter valores iguais. Então, o valor dessas duas forças tem que ser iguais, a direção tem que ser igual e o sentido tem que ser oposto. Tá? Então, se um aponta para a direita, o outro tem que apontar para a esquerda. Tá? Então, aqui, ó, vou tentar fazer aqui um vetorzinho para vocês. Então, se uma força aponta na direção do vetor, a outra força tem que apontar no sentido oposto. A direção aqui, ó, se vocês observarem, a direção aqui ó, é horizontal. O, deixa eu trocar aqui essa. Aqui. Então, a direção delas é a mesma, só que o sentido, cada uma aponta para um sentido diferente. Bem, elas têm que ter o quê? O mesmo valor. Se eu somar essas duas forças, vai dar zero. Então, esse corpo vai ter equilíbrio. Então, essa questão 1 aí é bem simples. É uma questão mais teórica, mas é bem importante vocês saberem essas condições de equilíbrio. Vamos para a questão 2. Uma pequena esfera
pente de um fio preso ao teto de um trem, que realiza movimento retilíneo. Explique como fica a inclinação do fio se o movimento do trem for uniforme. Se o movimento for uniforme, tá? Esse fio vai ficar em linha reta, tá? Se o movimento for uniforme, vou tentar aqui fazer a linha. Esse fio vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vai ficar em linha reta. Agora, se o trem acelerar, o que vai acontecer? Esse corpo, por inércia, ele vai tentar ficar parado. Então, vamos pensar que o trem está acelerando para a direita, conforme a flechinha aqui embaixo. Está acelerando para a direita. E o que vai acontecer? Esse corpo vai tentar ficar... Pensa no pêndulo, na parte baixa ali, ó. Ele está acelerando para lá, para a direita, como está ali a flechinha. Então, se o trem acelera, a tendência é que esse peso vai ficar para trás, né? Então, se ele acelera, o trem acelerou, esse pêndulo vai ficar inclinado para trás, tá? Se o caso do freio, se ele frear, o que vai acontecer? Esse peso vai para frente, por causa da inércia. Ele vai estar em movimento e a tendência, se não tiver nenhuma força, é que ele continue esse movimento. Ele vai para trás, vai acabar indo para frente, tá? Se caso que ele depois ele pare, ele vai ficar na direção vertical novamente. E aí, se ele acelerar, vai para trás o pêndulo. Se ele frear, o pêndulo vai para frente. Ok? Então, isso acontece, né, com o movimento do pêndulo dentro do trem, devido à questão da lei da inércia. Então, vou deixar a 3 para vocês, vamos fazer a 4. Isso. A 4 é um pouco mais complicado, já fizemos 2 teóricas, vamos fazer uma que conta. Tudo bem? Então, vamos fazer a 4 ali. Ó, submete-se um corpo de massa 5.000 quilos à ação de uma força constante que lhe imprime, a partir do repouso, uma velocidade de 72 km por hora. A fim de 40 segundos, determine a intensidade da força e o espaço percorrido pelo corpo. Tá?
Então, ele nos deu algumas informações. Então, sempre que o exercício nos dá as informações, a primeira coisa é tirar as informações que ele nos deu. Tá? Então, a primeira informação importante é que esse corpo partiu do repouso. Então, a velocidade inicial dele é 0. Então, marquei ali. Tá? Depois, a velocidade final dele, que eu botei VF, ele deu ali 72 quilômetros por hora. Tá? Mas aqui, todas as informações que ele deu ali, ó, tá em quilograma, em segundos. Então, isso está no sistema internacional. Então, a gente sabe que o melhor é trabalhar com o sistema internacional. Então, a gente já transformou essa velocidade que estava em quilômetros por hora para metros por segundo. Então, eu tenho ali 20 metros por segundo. E o tempo, né, o ΔT, como eu não consigo fazer o delta aqui, eu usei o D. Tá? Então, o ΔT, quando vocês verem aqui, dt é o ΔT, tá? É 40 segundos. Então, já coloquei. Então, tirei as informações, tá? São as 3 informações. Ah, professor, mas ele deu a massa. A massa eu vou usar daqui a pouco, tá? Para que eu vou ter essas informações? Para calcular a aceleração. Por que eu tenho que calcular a aceleração? Porque se ele me pediu a força, determina a intensidade da força, eu sei que a força, ela, pela segunda lei de Newton, a força aplicada nesse corpo é igual a massa vezes a aceleração, a força resultante. Então, eu já tenho a massa, que ele deu lá em cima, eu preciso da aceleração. Para calcular a aceleração, como que eu faço? A aceleração é igual a ΔV, né, dividido por ΔT. Então, peguei aqui, ó, o ΔV ali, vai ficar velocidade final, que era 20, menos velocidade inicial, que era 0, por 20, dividido por ΔT, que era 40 segundos. Então, 20 dividido por 40 deu 0,5 metros por segundo ao quadrado. Calculei a aceleração. Daí ele me pede, mas ele não quer a aceleração, quer a força aplicada, a intensidade da força. Né? Quando eu falo intensidade, é o valor dessa força. Para calcular esse valor da força, basta usar a equação, a segunda lei de Newton, que diz que a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é igual à massa, que é 5.000, vezes a aceleração, que é 0,5. Então, deu 2.500 newtons. Agora, ele também quer o espaço percorrido, né, que esse móvel percorreu, né, do ponto que ele saiu do repouso até a velocidade final de 20 metros por segundo. Para calcular isso, a gente pode usar a equação de Torricelli, que diz o quê? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade, a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é esse espaço que ele percorreu, tá? Então, peguei a velocidade final, substituí aqui, ó, 20 ao quadrado, igual a velocidade inicial, que é 0, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 0,5, e o ds é o que eu quero descobrir, é o ΔS, é o espaço percorrido. 20 ao quadrado vai dar 400. 2, 0 ao quadrado é 0, então eu preciso colocar 2 vezes 0,5, vai dar 1, vezes o ΔS, que continua aqui. Então, ΔS vai estar quanto? 400 metros. Então, ele percorreu 400 metros com uma força de 2.500 newtons e ele adquiriu nesse espaço uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok? Então, a gente precisa das leis de Newton, também precisa um pouco de cinemática, né? Então, até o pessoal perguntou, você vai ver a parte cinemática ali? Então, agora, quando a gente trabalha com leis de Newton, a gente acaba, com as leis de Newton e força, a gente acaba revendo essa parte cinemática. Tudo bem? Então, ó, rapidinho já fizemos 3 exercícios.
Vamos ver aqui o 5. Vou deixar o 5 para vocês fazer o 6 aqui. Eu queria fazer os mais diferentes. Eu queria... Desculpa, vou fazer o 7 aqui com vocês, tá? Então vamos lá. O 7. O 7 tem algumas coisas novas, então vou tentar fazer um exercício de cada tipo para vocês conseguirem resolver a lista. Então vamos fazer o 7 aqui. Ó. Uma partícula de massa igual a 10 quilos é submetida a duas forças perpendiculares entre si. Então não esqueçam, forças perpendiculares, isso aqui, ó, tá? Uma na horizontal, outra na vertical, ou seja, tem um ângulo de 90 graus entre elas. Ah, você pode estar assim? Se tiver um ângulo de 90 graus, pode, não tem problema. Cujos módulos são 3 newtons e 4 newtons. Pode-se afirmar que o módulo de sua aceleração é... Então, ele me deu a massa e pede o módulo da aceleração. Para calcular o módulo da aceleração, eu tenho que calcular a força resultante. Quem é a força resultante? O somatório dessas duas forças. Então, aqui eu já desenhei para facilitar a minha vida. Então, aqui ó, tem a força de 3 newtons e a força de 4 newtons. A força resultante vai ser essa força aqui, ó, que liga. Para desenhar a força resultante, é só fazer um retângulo aqui, ó, saindo dessa ponta, fechei aqui, fecho aqui embaixo e ligo esse vetor da força resultante aqui nessa ponta do meu retângulo. Então, essa aqui é a minha força resultante. Tá? Isso, para calcular essa força resultante, eu tenho que calcular o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque tanto faz se eu calcular essa hipotenusa ou essa, elas vão ter o mesmo valor. Então, o valor da minha força resultante vai ser a hipotenusa desse retângulo aqui. Tá? Ou melhor, a hipotenusa desse triângulo que fecha aqui. Tá? Para calcular a hipotenusa, a gente pode usar a lei de teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual o cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Tranquilo? Para calcular aqui, ó, então, A ao quadrado, H ao quadrado, que é a hipotenusa, que vai ser a minha força resultante, vai ser igual A ao quadrado, que vale, tanto faz, o A ou B ali nesse caso, né? Vou pegar o A, vou falar que é 3 newton, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Calculando isso aí, vai dar A hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Isso vai ser igual a 25. Tá? Agora, h ao quadrado é igual a 25. Para fazer isso, eu preciso tirar a raiz quadrada. Tá? Para tirar a raiz quadrada, só deixa eu inserir aqui uma...
Então, a operação, né, do h ao quadrado, para tirar ele ali, h vai ser igual a raiz de 25. Então, raiz de 25, h vai ser igual a 5.000, assim, tá? Então, o valor de h é 5. Então, o valor da minha força vai ser quanto? A minha força resultante vale 5.000, tá? Mas eu quero o quê? O módulo da aceleração. Para calcular o módulo da aceleração, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante a gente já calculou que vale 5. A massa é 10 quilos, que é dado no problema, vezes a aceleração, que fica 10A. Tá? Então, o 10 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, a aceleração vai ficar igual a 5, tá? Não pode errar, o 10 que está multiplicando, ele passa dividindo, é o 5 dividido por 10. Então, a minha aceleração, nesse caso, vai ficar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a minha aceleração desse meu móvel, tá? Para onde que essa aceleração aponta? A aceleração vai apontar na mesma direção que a força resultante. Então, esse objeto aqui, ele vai acelerar na direção e no sentido da força resultante. Então, a direção e o sentido da aceleração é a mesma da força resultante, tá? Só que a aceleração tem um valor de 0,5 metros por segundo ao quadrado e a força resultante vale 5 newtons. Tá? Então, vendo ali qual é a resposta certa, é a resposta C. Tranquilo? Então, essa aqui é a resposta certa. Perde o módulo. Então, letra C. Viu? Bem simples, mas a gente precisa saber como que aplica as leis de Newton e como que a gente usa, né, a cinemática que a gente viu nas primeiras aulas, que ainda foi na época das aulas presenciais, parece que faz tanto tempo, né? Então vamos ver aqui o. Então aqui, ó, a questão 8 só, não vou fazer ela, porque ela é bem parecida com a questão 7, né? Só vou dar a dica para vocês, ó, ela tem duas forças perpendiculares, F1 e F2. Então, para calcular a força resultante, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras para calcular a força resultante aqui nesse problema. Tranquilo? Então, também pede uma outra seleção. Então, a letra A é a mesma, é praticamente bem parecido com a questão A. E a letra B, ele pede, orientando-se conveniente das forças, qual o módulo da maior seleção que a resultante dessas forças poderia produzir. Agora vocês podem mexer nessas forças, isso aqui não precisa mais acontecer. Agora vocês estão livres para mexer nessas forças aqui na letra B. Então, qual é o jeito que vocês têm que colocar essas duas forças para que a aceleração seja máxima, seja o maior valor possível que essas duas forças podem fornecer? Então, vocês vão colocar, fazendo o teorema de Pitágoras, uma para cá, uma para lá, um ângulo, tá?
ou as duas no mesmo sentido, aí vocês vão ver qual que é a maneira que vocês vão colocar que obtém a maior aceleração possível. Tranquilo? Então, essa é a questão 8. Deixar 8 não vou fazer, vou deixar para vocês, tá? Vou fazer a questão 9 aqui. Que tem um gráfico. 9. Diagrama a seguir mostra a variação do módulo da aceleração gama, né, uma letra grega só para diferenciar, né, podemos chamar de A sem problema, e duas partículas, A e B, em função da intensidade da força resultante sobre elas. Calcule a massa de cada partícula. Então, aqui, ó, pessoal. Ó, a aceleração é dada nesse ponto, nesse gráfico aqui, no X, e a força é dada no eixo Y. Tá? Então, primeiramente, só vamos deixar a equação bem simples da gente calcular. Então, aqui, ó. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Então, a força resultante para calcular é aí, massa vezes a aceleração. Tá? E eu quero a aceleração do corpo A e do corpo B. Tá? Mas antes a gente vai deixar essa equação bem mais simples de trabalhar. Posso escrever ela sendo o quê? Deixa eu botar aqui. A aceleração vai ser igual à força resultante dividido pela massa. Só escrevi a equação de outra maneira, tá? Então, continua sendo a segunda lei de Newton, escrevi de outra maneira. Por quê? Porque eu vou ter que calcular a aceleração do corpo A, que vai ser o quê? Tem que pegar os valores ali, ó. Então, vou deixar aqui no gráfico, está aqui. Qual que é a força no corpo A? Quando ele faz uma força de 12 newtons, ele tem uma aceleração de 6 metros por segundo. Então, eu vou substituir aqui na minha equação que eu montei para calcular a aceleração. Vai ser a aceleração é igual a força resultante, que vale 12 newtons, dividido pela aceleração. Ah, desculpa. Ele não quer a aceleração, ele quer a massa. Então, vamos escrever para isolar a massa, tá? Então, a massa pode ser escrita como? Ó, a aceleração está multiplicando, ela passa dividindo. Então, a massa pode ser escrita igual a força resultante dividido pela aceleração, tá? Então, eu achei que ele estava pedindo a aceleração, mas ele está pedindo a massa, tá? Então, só peço desculpa ali. Então, a massa é igual a força resultante sobre a aceleração. Então, eu quero a massa do corpo A, que vai ser igual
a força resultante do corpo A, que vale 12 newtons, só olhar lá no gráfico, dividido pela aceleração, que vale 6 metros por segundo. Então, nesse caso, a massa vai dar 2 kg, tá? Para o corpo B, eu vou usar a mesma equação, né? A massa igual a força resultante vezes a aceleração, então a minha massa vai ser igual à força resultante. Agora eu vou ter que olhar aqui no gráfico. Olhando ali no gráfico, eu tenho que a força resultante do corpo B vale 12 newtons, só que a aceleração dele vale 12 metros por segundo ao quadrado. Então, a força vale 12 e a aceleração vale 12. 12 dividido por 12 vai dar 1. Essa minha aceleração, a minha massa vai ser 1 quilograma. Tá? Então, claro, o corpo que teve uma aceleração menor tem uma massa maior. O corpo que teve uma aceleração maior tem uma massa menor. Tá? Então, esse exercício também é para ilustrar, né, que a aceleração depende diretamente da massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Tá? Claro que isso se eu aplicar a mesma intensidade da força. Ok? Então, pode ver que os exercícios são exercícios bem simples, né? Só que tem que aplicar as leis de Newton e a parte cinemática. Tá? Então, por hoje eu fiz esses exercícios, peço que vocês façam os demais exercícios em casa, e qualquer dúvida, é só pode tirar pelo WhatsApp. Agora a gente também está com uma monitora de Física 1, tá? E depois eu já vou passar o contato dela para vocês também poderem tirar alguma dúvida com ela, se vocês preferirem, tá? Mas qualquer coisa, pode vir falar comigo também, tá bem? Então, faço os exercícios, a próxima aula também eu vou fazer outros exercícios. Peço que os exercícios que vocês tenham dúvida, pode deixar lá nos comentários do YouTube, que os que tiverem maior procura, eu vou resolver nas próximas aulas. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e torço que todos estejam bem. Um grande abraço e por hoje era isso aí. Tá? Vou cancelar a minha gravação aqui. Então, valeu, galera.